A dignidade de Júlio César, construída ao longo de 68 anos de uma vida íntegra, foi posta à prova por uma única frase, dita do outro lado de uma fria mesa de mogno. O ar-condicionado da agência bancária zumbia, indiferente, enquanto o gerente, um homem de terno impecável e olhar apressado, empurrava de volta seus documentos com a ponta dos dedos. Júlio havia esperado pacientemente por 40 minutos na fila preferencial, lendo um jornal amassado, o corpo ereto e a mente tranquila. Ele viera apenas para uma atualização cadastral, uma rotina burocrática. Contudo, o homem à sua frente mal havia olhado os papéis. A recusa foi seca, um veredito proferido sem análise. Inconsistência nos dados. Júlio sentiu o peso daquelas palavras não como uma explicação, mas como uma barreira invisível que acabara de ser erguida bem diante de seus olhos. O gerente, percebendo a impassibilidade do velho senhor, decidiu ser mais explícito, talvez para acelerar o fim do que considerava um incômodo. Ele se inclinou para a frente, o verniz de profissionalismo se quebrando para revelar um desprezo mal contido. Seus lábios se curvaram em um sorriso condescendente. "Olha, senhor, eu realmente não posso fazer nada", disse ele, elevando o tom de voz o suficiente para que a mesa ao lado pudesse ouvir. "Para gente como o senhor, o sistema é sempre mais complicado, entende?" A expressão "gente como o senhor" pairou no ar estéril do banco, carregada de um veneno que Júlio conhecia bem. Não era sobre o sistema, era sobre sua pele, sobre suas roupas simples, sobre o estereótipo que o gerente projetava sobre ele. A humilhação não foi um acidente, foi uma ferramenta. O silêncio que se seguiu foi denso e desconfortável. O som das senhas, sendo chamadas no painel eletrônico, pareceu distante. Algumas cabeças se viraram na direção da mesa do gerente, olhares curiosos que rapidamente se desviavam, constrangidos por testemunhar uma ferida sendo aberta em público. Um jovem guardou o celular no bolso, mas não sem antes garantir que a câmera estava ligada. Júlio César permaneceu de pé, a coluna reta como nos tempos de caserna. Ele não moveu um músculo. A ofensa ecoava em seus ouvidos, mas seu rosto era uma máscara de serenidade, forjada em décadas de disciplina e autocontrole. Ele não devolveria a agressão com fúria. Em vez disso, respirou fundo, reunindo a calma que seria sua única arma naquele campo de batalha inesperado, preparando-se para falar. "Antes de mergulharmos nessa história, me conta de onde você está assistindo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam." Aquele homem, que agora era alvo de desprezo em uma agência bancária, chamava-se Júlio César, um nome de imperador para um homem de hábitos simples, mas de alma forjada em missões que o gerente de terno jamais sonharia. Aos 68 anos, ele era um veterano do Exército Brasileiro, um daqueles homens silenciosos, cuja história está gravada não em livros, mas nas linhas de expressão ao redor, dos olhos e na retidão de uma postura que nunca relaxou completamente. Ele conhecia o peso de um fuzil, o frio de noites em claro vigiando fronteiras e o calor da camaradagem que une homens sob pressão. Ali, no entanto, naquele ambiente asséptico e climatizado, sua experiência parecia não ter valor. Ele era apenas um corpo negro e envelhecido, ocupando um espaço indesejado, uma anomalia nas estatísticas de clientes ideais. Seu passado no serviço militar não fora de glórias cinematográficas, mas de dever cumprido com uma discrição que beirava o anonimato. Por anos ele vestiu a farda com um orgulho quieto, aprendendo que a verdadeira força não está no grito, mas na resiliência do silêncio. Aprendeu a obedecer e a liderar, a respeitar a hierarquia e, acima de tudo, a honrar sua palavra. O exército lhe deu disciplina, mas a vida lhe ensinou a aplicá-la com sabedoria. Ao se aposentar, guardou o uniforme em uma caixa de madeira, mas os princípios que ele representava continuaram a ser sua vestimenta diária. Honra, para Júlio, não era um conceito abstrato, mas um código de conduta, uma bússola interna que o guiava em cada passo, desde a selva amazônica até a selva de pedra da cidade grande. A transição para a vida civil foi um desafio silencioso. O mundo aqui fora operava com outras regras menos claras, muitas vezes desleais.
Júlio encontrou seu lugar em um trabalho modesto, como chefe de segurança de um pequeno prédio comercial, onde sua presença imponente e seu olhar atento impunham mais respeito do que qualquer arma. Foi nesse período que construiu sua família ao lado de Helena, sua falecida esposa, a mulher que enxergava para além do soldado e amava o homem em sua totalidade. Juntos, criaram 2 filhos e transformaram um apartamento simples em um lar. Ele era a rocha, o pilar de serenidade sobre o qual todos se apoiavam, um homem cuja palavra tinha o peso de um juramento e cujo abraço era o porto seguro mais confiável do mundo. Agora, viúvo há 5 anos, sua rotina era um ritual de memórias e pequenas alegrias. Morava em um bairro de classe média, um lugar tranquilo de árvores e vizinhos que se cumprimentavam. As manhãs começavam com o cheiro de café fresco e a leitura do jornal, um hábito que o conectava ao mundo. Sua maior alegria, no entanto, eram os netos. Para eles, o avô Júlio não era um veterano ou um aposentado, mas um contador de histórias, um mestre em consertar brinquedos quebrados e o dono do colo mais confortável para uma soneca. Ele via nos olhos das crianças a continuidade de sua história, a prova de que sua vida, mesmo com todas as dificuldades, havia gerado amor e beleza. Aquele propósito simples era o combustível que o movia diariamente. Ele não contava aos netos sobre os perigos da selva ou as tensões da fronteira. Em vez disso, falava sobre coragem, sobre como é importante olhar as pessoas nos olhos, sobre a força de um aperto de mão honesto e sobre nunca, jamais, julgar alguém pela capa. Ensinava-os a amarrar os sapatos com paciência e a dividir o lanche com um amigo. Lições que considerava tão vitais quanto qualquer treinamento de sobrevivência. Através desses pequenos gestos, Júlio transmitia seu legado, uma herança não de bens materiais, mas de caráter. Ele estava moldando pequenos seres humanos para serem melhores do que aqueles que, por ignorância ou maldade, viam o mundo através das lentes estreitas do preconceito, como o gerente que agora o encarava com desdém. Uma vez por semana, ele se encontrava com seu antigo batalhão, um grupo de senhores de cabelos brancos e memórias vívidas. Naquela confraria de veteranos, ele não precisava explicar quem era. As histórias eram contadas com o olhar, com um aceno de cabeça, com uma piada interna que só eles entendiam. Ali sua patente, suas missões e suas cicatrizes, visíveis e invisíveis, eram medalhas de honra. Eles falavam sobre o passado com nostalgia, mas também sobre o presente, sobre os desafios da aposentadoria, a saúde e a saudade. Naquele círculo, Júlio César era respeitado, sua opinião era valorizada e sua presença celebrada. Era um santuário de dignidade, um forte contraste com a humilhação fria e calculada que estava sofrendo naquele momento. A ida ao banco não era um capricho. A atualização de seu comprovante de residência era essencial para garantir o recebimento de sua pensão, o benefício pelo qual trabalhou e serviu por mais de 30 anos. Aquele dinheiro não era apenas um meio de subsistência, era um símbolo. Representava o reconhecimento do Estado pelo seu serviço, a promessa de que, após uma vida de dedicação, ele teria o direito a uma velhice tranquila e segura. Negar-lhe um procedimento tão simples com base em um preconceito velado não era apenas um inconveniente administrativo. Era um ataque direto a esse pacto, uma tentativa de apagar sua contribuição e invalidar o contrato social que ele sempre honrou e defendeu com sua própria vida. Dentro de sua mente, um turbilhão de emoções se formava, mas na superfície, a calma prevalecia. Ele pensou em Helena, em como ela o defenderia com unhas e dentes, com uma fúria mansa que sempre desarmava os arrogantes. Pensou em seus filhos e netos, em tudo que lhes ensinara sobre manter a cabeça erguida. O gerente via à sua frente um problema a ser descartado, um número na fila, um velho negro e pobre. Mas Júlio sabia quem era. Era um soldado que enfrentou perigos reais, um viúvo que aprendeu a cozinhar para si mesmo, um avô cujas mãos calejadas sabiam fazer o mais gentil dos afagos. Toda a sua vida, toda a sua história, estava contida naquele momento, naquele confronto silencioso entre a dignidade e a ignorância.
Assim, ele se tornara invisível. Um homem com um passado de honra, uma vida de trabalho e um coração cheio de amor, reduzido a uma categoria pejorativa pela boca de um funcionário que detinha um poder minúsculo, mas destrutivo. Naquele instante, Júlio César representava todos os homens e mulheres cujo valor é ignorado, cujas histórias são apagadas e cuja humanidade é negada por um sistema que valoriza a aparência em detrimento da essência. O gerente do banco, com sua frase cruel, não havia apenas insultado um cliente. Ele havia desrespeitado um pilar da comunidade, um guardião de memórias, um homem que era, em todos os sentidos que importam, muito maior do que aquela agência inteira. E a tranquilidade de Júlio estava prestes a se tornar a mais poderosa das respostas. Júlio César processou a ofensa, não com a fúria que o gerente esperava, mas com a precisão de um estrategista. Ele encontrou o olhar do homem e, com uma voz baixa e firme, que contrastava absurdamente com a tensão do momento, fez um pedido simples. Desculpe, eu não compreendi bem a justificativa. O senhor poderia, por favor, repetir o motivo da recusa? Essa pergunta, polida e perfeitamente razoável, foi a faísca que incendiou a pólvora. Para o gerente, aquilo não era um pedido de esclarecimento, mas um ato de insubordinação. A calma do veterano foi interpretada como um desafio direto à sua autoridade, uma recusa em aceitar o lugar que lhe fora designado. Ele esperava submissão ou um escândalo. A dignidade serena de Júlio era um idioma que ele não sabia falar. A face do gerente, antes pálida de arrogância, tornou-se vermelha de ira. A máscara de profissionalismo caiu por completo, revelando um homem inseguro, embriagado pelo pouco poder que seu cargo lhe conferia. "O senhor é surdo ou o quê?" ele rosnou, batendo a mão, espalmada na mesa. O som ecoou, fazendo uma senhora na fila ao lado dar um pequeno salto. "Eu já disse que não vou resolver seu problema. Esta conversa acabou. Se o senhor não se retirar da minha mesa agora mesmo, eu serei forçado a chamar os seguranças para removê-lo." A ameaça foi proferida em voz alta, uma declaração de guerra para toda a agência ouvir. Ele não estava mais tentando se livrar de um cliente. Estava tentando esmagar um desafio. Como cães de guarda treinados, os dois seguranças, posicionados perto da entrada principal, ouviram o chamado. Seus corpos, até então relaxados em uma postura de tédio profissional, enrijeceram. Eles trocaram um olhar rápido e começaram a se mover, não com pressa, mas com uma cadência deliberada que era, em si, uma forma de intimidação. Seus passos eram pesados no piso de granito polido. Eles não se dirigiram diretamente a Júlio, mas começaram a flanquear a área, formando um semicírculo que sutilmente o isolava dos demais clientes. A mensagem era clara e universal. A autoridade havia sido desafiada, e a força estava a caminho para restaurar a ordem, independentemente de onde estivesse a justiça. A agência bancária estava se transformando em uma arena. O murmúrio que antes era discreto, agora se tornou um silêncio carregado. Toda a agência parou. Caixas interromperam suas transações, clientes congelaram com senhas na mão. O zumbido do ar-condicionado parecia ter sido desligado, substituído por uma tensão que podia ser cortada com uma faca. E então, um novo som surgiu, sutil mas inconfundível. O clique digital de vários celulares iniciando gravações. Dezenas de pequenas lentes se voltaram para a cena, transformando os espectadores passivos em cronistas de uma injustiça. O gerente, em sua tentativa de fazer um exemplo de Júlio, havia, sem saber, colocado a si mesmo e a instituição sob o microscópio implacável do julgamento público. Cada gesto, cada palavra, agora estava sendo documentado para a posteridade. Júlio sentiu o cerco se fechar. As sombras dos seguranças se projetaram sobre ele. Pela visão periférica, ele via os brilhos das telas dos celulares. Por um instante, o cheiro do ar artificial do banco o transportou para outro tempo, outra situação de cerco, onde o inimigo era visível, e as regras, embora mortais, eram claras. Ele fechou os olhos por uma fração de segundo, buscando o centro de sua calma. Abriu-os novamente, o olhar mais firme do que antes. Ele não estava mais ali apenas por um comprovante de residência.
Estava ali por cada pessoa que já fora diminuída, por cada voz que fora silenciada. Sua postura ereta não era mais um hábito militar, era uma barricada moral. Foi nesse momento que uma nova voz, clara e afiada, cortou o ar. Com licença. Todos se viraram para a origem do som. Uma jovem mulher de não mais que 30 anos, vestida com um blazer elegante, mas com um olhar de fogo, havia se levantado de sua cadeira. Ela caminhava em direção à mesa do gerente com uma confiança que destoava do medo e do constrangimento ao redor. Seus olhos não estavam em Júlio, mas cravados no gerente. Ela era uma advogada que, como Júlio, estava ali para resolver uma pendência burocrática. Mas havia algo que sua profissão lhe ensinara: a intolerância absoluta à violação de direitos flagrante, acontecendo bem na sua frente. O silêncio cúmplice não era uma opção para ela. Eu perguntei qual é o problema aqui. Ela repetiu, parando ao lado de Júlio, criando uma aliança tácita. Sua voz não era alta, mas carregava uma autoridade que fez o gerente piscar. Sou advogada. E o que o senhor está fazendo tem nome. É constrangimento ilegal, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além de ser uma clara manifestação de discriminação racial, o que é crime inafiançável. Ela falou as palavras lei e crime com uma precisão cirúrgica. De repente, a narrativa mudou. Não era mais sobre a desobediência de um cliente, mas sobre a conduta criminosa de um funcionário. A jovem advogada havia trazido um novo tipo de arma para aquela luta: o peso da lei. O gerente ficou boquiaberto. Sua fúria se transformou em um pânico mal disfarçado. Ele olhou da jovem para Júlio como se tentasse entender como a situação havia saído tão drasticamente de seu controle. A senhora não tem nada a ver com isso. Este é um assunto entre o banco e o cliente. Ele gaguejou, a voz perdendo toda a força. Sua tentativa de desqualificá-la foi patética. Ele, que segundos antes era o senhor absoluto daquela pequena esfera de poder, agora parecia um réu diante de uma promotora inesperada. A chegada da advogada desequilibrou o confronto, oferecendo a Júlio um escudo e uma espada que ele não pedira, mas que representava a solidariedade dos justos. A tensão, em vez de diminuir, atingiu seu ápice. O palco estava montado para uma escalada ainda maior. De um lado, Júlio, o veterano silencioso, agora amparado pela lei personificada na jovem advogada. Do outro, o gerente, encurralado entre sua própria arrogância e as consequências iminentes de seus atos. Os seguranças pararam, incertos sobre de quem deveriam seguir as ordens agora que a palavra crime fora dita de forma tão assertiva. E ao redor, a plateia de clientes, com seus celulares em punho, aguardava o próximo ato, sabendo que estavam testemunhando algo que iria muito além das paredes daquela agência bancária. O incidente estava completo. A verdadeira batalha estava apenas começando. O gerente, Ricardo, tentou recuperar o controle da situação, inflando o peito em uma frágil demonstração de autoridade. Esta senhora não é parte desta conversa. Trata-se de um protocolo interno de segurança para a prevenção de fraudes. Não tenho que dar satisfações a terceiros. Ele usou o jargão corporativo como um escudo, tentando transformar sua agressão preconceituosa em uma medida de segurança prudente. Aos olhos de quem não acompanhava a cena desde o início, sua postura poderia soar razoável, a de um gestor zeloso protegendo a instituição. Mas para aqueles que testemunharam a ofensa inicial, a tentativa de justificar o injustificável era grotesca, uma camada de mentira sobre uma ferida de humilhação ainda aberta e sangrando. Com a confiança renovada por sua própria mentira, ele se voltou para os seguranças, a voz mais ríspida e imperativa. Eu não vou repetir. Quero os dois fora da minha mesa e fora da agência. Agora. Estão perturbando o ambiente de negócios e intimidando os funcionários. Ao incluir a advogada na ordem de expulsão, ele tentava isolá-la, transformando-a de defensora da lei em uma cúmplice do suposto problema. Era uma manobra desesperada para reafirmar uma hierarquia que já havia se desintegrado. Ele precisava que os seguranças obedecessem, pois a obediência deles era a última prova de que ele ainda detinha algum poder naquele espaço, de que sua palavra ainda era lei. Contudo, os seguranças hesitaram.
Eram homens que lidavam com a realidade da rua, não com as abstrações do mundo corporativo. Eles entendiam de ameaças reais, de gestos que precedem a violência. E no velho senhor de pé, digno e silencioso, eles não viam ameaça alguma. Viam talvez um pai, um avô. A palavra crime, dita pela advogada, ecoava em suas mentes, muito mais pesada do que o protocolo do gerente. Expulsar um idoso e uma advogada à força, sob as lentes de dezenas de celulares? O instinto de sobrevivência deles, mais apurado que o de Ricardo, gritava que aquilo era uma péssima ideia, um caminho que terminaria mal para os peões, não para o rei. A advogada, percebendo a hesitação, avançou sua peça no tabuleiro. Manteve a calma, mas seus gestos eram calculados para o máximo impacto. Ela pegou seu próprio celular. Excelente ideia. Enquanto os senhores decidem se vão cumprir uma ordem ilegal, vou acionar o 190 e informar sobre a coação e o crime de racismo em andamento. Em seguida, ligarei para a Comissão de Prerrogativas da OAB. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do gerente. Ah, e a propósito, nosso diálogo está sendo gravado desde o momento em que me levantei. Para fins de documentação, claro. A ameaça velada se tornou uma promessa de ação legal imediata e documentada, elevando a aposta a um nível que o gerente não poderia mais cobrir. Então, ela se virou para Júlio e seu tom de voz mudou completamente, tornando-se suave e respeitoso, o que apenas acentuou a brutalidade do gerente. Senhor Júlio César, o senhor está bem? Perguntou, usando o nome dele, resgatando sua identidade. O senhor me autoriza a representá-lo formalmente nesta situação? Não precisa se preocupar com nada. O gesto foi poderoso. Ela não falava por ele, mas se oferecia para lutar com ele. Deu-lhe o poder de escolha, restaurando a agência que o gerente havia tentado aniquilar. Naquele momento, ela não era apenas uma advogada, mas uma aliada, uma defensora que apareceu no campo de batalha na hora exata. Júlio, que se mantivera em um silêncio eloquente, apenas acenou com a cabeça. Um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que selou o pacto. Obrigado, doutora, ele disse, a voz embargada por uma gratidão que ia além da ajuda legal. Era o reconhecimento de sua humanidade, um bálsamo na ferida da humilhação. A aceitação formal de Júlio deu à advogada o mandato que ela precisava, transformando sua intervenção de um ato de cidadania em uma representação legal oficial. O gerente assistiu àquela troca, o rosto se contorcendo em uma máscara de fúria impotente. Ele estava perdendo a narrativa, perdendo o controle, perdendo a guerra que ele mesmo havia começado por puro preconceito. Desesperado, Ricardo voltou-se para os documentos sobre a mesa, como se procurasse neles a salvação. Ele os folheou com uma pressa raivosa, buscando uma brecha real, um erro, qualquer coisa que pudesse validar sua ação. Seus olhos passaram pelo comprovante de endereço, pela identidade, tudo parecia em ordem. Então, ele parou. Havia algo no certificado de reservista de Júlio, um documento antigo, amarelado pelo tempo, uma pequena anotação no rodapé, quase apagada, ao lado de um carimbo incomum do Ministério da Defesa. Ele não reconheceu o símbolo ou a sigla. Por um instante, a curiosidade superou o preconceito. O que era aquilo? Que tipo de anotação era aquela em um documento militar padrão? O olhar do gerente, fixo no papel, fez com que uma memória distante aflorasse na mente de Júlio. Não uma memória completa, mas um flash, uma imagem sensorial. Ele viu a si mesmo, muito mais jovem, de pé em uma sala, austera em Brasília. Viu a mão de um general, um homem de sobrancelhas grossas e voz de trovão, assinando aquele exato documento. Ouviu a voz do general ressoar na sala. Isto é o mínimo que podemos fazer. O Brasil tem uma dívida de gratidão com o senhor, soldado. A memória era um eco, uma pista de um passado que ele raramente visitava, um passado que o gerente à sua frente era incapaz de conceber, um passado que conferia àquele pedaço de papel um peso inimaginável. Mas a ignorância de Ricardo era uma fortaleza impenetrável. Ele olhou para a anotação por mais um segundo e, não a compreendendo, descartou-a como um erro burocrático, uma irrelevância de um tempo antigo. Isso aqui não quer dizer nada.
Ele cuspiu, jogando o certificado de volta na mesa com desprezo. É só um papel velho, provavelmente inválido. Aquele gesto de desdém foi crucial. Ao desprezar o documento, ele desprezava a história contida nele. Para o público que assistia à cena, especialmente aqueles que agora suspeitavam que havia algo mais naquele velho senhor. A atitude do gerente soou menos como autoridade e mais como a de um tolo prestes a tropeçar na própria arrogância. Enquanto isso, a agência bancária já não era mais um ambiente privado. As transmissões ao vivo nos celulares dos clientes haviam transformado a cena em um viral instantâneo. Em escritórios, casas e ônibus por toda a cidade, pessoas assistiam indignadas ao confronto. Comentários de repúdio ao banco e de apoio a Júlio e a advogada inundavam as redes sociais. A pressão não era mais apenas interna, era um maremoto digital que crescia a cada segundo, ameaçando a reputação da instituição financeira de uma forma que o gerente, em sua pequena bolha de poder, não conseguia sequer dimensionar. O mundo exterior estava batendo à porta e o som era ensurdecedor. No meio da pequena multidão de clientes, um senhor de uns 70 anos, que aguardava na fila, observava Júlio com uma intensidade crescente. Aquele rosto, aquela postura, havia uma familiaridade que o incomodava. Ele cochichou para a esposa ao seu lado. Eu juro que conheço este homem de algum lugar. Não era da vizinhança. Era de outro lugar, outra época. Ele franziu a testa, vasculhando os arquivos de sua memória. Não era um rosto qualquer. Era um rosto associado a um evento importante, a uma notícia que talvez ele tivesse lido anos, talvez décadas atrás. A presença de Júlio começava a ativar gatilhos de memória em outras pessoas, tecendo uma rede de reconhecimento que estava prestes a se fechar. Sentindo-se encurralado, o gerente Ricardo tomou sua última e mais estúpida decisão. Pegou o telefone de sua mesa com um gesto teatral. Pois bem, já que insistem na baderna, eu mesmo farei a ligação para a polícia, anunciou ele para toda a agência. Vou reportar uma tentativa de coação e perturbação da ordem por 2 indivíduos que se recusam a seguir as normas de segurança da agência. Era sua cartada final. Inverter completamente a realidade, transformar as vítimas em agressores e a si mesmo em vítima. Um ato de desespero tão transparente que chegava a ser patético, uma tentativa de usar o sistema que ele mesmo desrespeitou para se salvar. A jovem advogada nem sequer piscou. Ela deu um passo à frente, o celular ainda em mãos. Por favor, ligue, disse ela com uma calma glacial que desarmou completamente o teatro do gerente. Isso vai acelerar o meu trabalho de registrar o boletim de ocorrência por crime de racismo, constrangimento, ilegal e denunciação caluniosa contra o senhor, pessoalmente e contra o banco. A viatura poderá ouvir as 2 partes no mesmo local. Ela não apenas chamou o blefe, como o transformou em uma vantagem para si. A mão de Ricardo, que segurava o fone, congelou no ar. O silêncio que se seguiu foi a confissão de sua derrota. Júlio César observava tudo como se estivesse no olho de um furacão. Por dentro, sentia o cansaço da batalha, a tristeza de ter sua honra questionada daquela forma. Mas, por fora, mantinha-se como uma rocha. Ele sentia o apoio inesperado da advogada, via a dúvida nos olhos dos seguranças e a impotência no rosto do gerente. Não havia alegria em sua expressão, apenas a resignação de quem sabe que certas lutas, por mais indignas que sejam, precisam ser travadas até o fim. Ele não era um herói em busca de aplausos. Era apenas um homem, um cidadão exigindo o mínimo, respeito, e estava preparado para ficar ali o tempo que fosse necessário para obtê-lo. O que ninguém na linha, de frente do confronto, sabia era que nos fundos da agência, uma funcionária mais jovem e atenta às redes sociais já havia tomado uma atitude. Vendo o nome do banco ser arrastado na lama em tempo real, ela tomou uma decisão que não estava no manual de procedimentos. Discretamente, usou seu ramal para ligar para a diretoria regional, que por uma coincidência do destino ficava nos andares superiores do mesmo prédio. Dr. Matias, me desculpe o incômodo. Ela sussurrou ao telefone. Acho que o senhor precisa descer aqui na agência. Temos um problema, sim, um problema muito grande com o gerente Ricardo. A engrenagem de um poder superior havia sido acionada. A atmosfera estava saturada,
prestes a explodir. Ricardo suava frio, sua autoridade em frangalhos. A advogada revisava mentalmente os artigos do Código Penal que citaria. Júlio permanecia em seu posto, um monumento à resiliência. Os clientes, agora totalmente investidos na trama, seguravam seus celulares como se fossem tochas, iluminando a verdade. O tempo parecia ter parado, cada segundo se esticando em uma eternidade de tensão, aguardando o evento que inevitavelmente romperia aquele impasse. A queda de um dos lados era iminente, e todos na sala podiam sentir isso. Foi então que o senhor na fila, que antes tentava se lembrar de Júlio, ofegou. A memória finalmente se encaixou, com a clareza de um relâmpago. Não era apenas um rosto familiar. Era o rosto de um herói esquecido. Ele se lembrou de uma fotografia em preto e branco em um jornal antigo, uma cerimônia no Palácio do Planalto. Uma medalha sendo entregue por um presidente. Meu Deus! Ele sussurrou para a esposa, os olhos arregalados. É ele! É o sargento Júlio César, o herói do... Ele pegou o celular, não para filmar, mas para buscar a confirmação no Google, as mãos trêmulas de excitação e espanto. A verdade sobre a identidade de Júlio estava a segundos de ser revelada. Ignorando tudo isso, o gerente Ricardo, em um último suspiro de sua arrogância, moribunda, olhou para Júlio e para a advogada e cuspiu as palavras com veneno. Vocês vão se arrepender disso. Vocês não fazem ideia de com quem estão se metendo. A frase, carregada de uma ironia que ele era incapaz de perceber, pairou no ar. Ele a proferiu como uma ameaça, sem saber que ela era, na verdade, uma profecia. Uma profecia que não se aplicava a Júlio ou à advogada, mas a ele mesmo. E a confirmação dessa profecia estava prestes a entrar pela porta da agência. Se essa virada te surpreendeu, comenta aqui qual parte mais mexeu com você. E segue comigo, ainda tem mais. No exato instante em que a ameaça fútil do gerente ainda pairava no ar, a porta de vidro fosco que dava acesso à área gerencial da agência se abriu. Um homem de terno cinza cortado com uma elegância que fazia o de Ricardo parecer uma imitação barata, surgiu no umbral. Era Matias, o diretor regional. Seus cabelos eram grisalhos nas têmporas, e ele possuía uma calma que não vinha da paciência, mas de uma autoridade inquestionável. Ele não disse uma palavra. Apenas parou e seus olhos, afiados e analíticos, varreram a cena. O gerente esbaforido, a advogada desafiadora, os seguranças imóveis, a plateia de celulares em punho e, no centro de tudo, um senhor negro, de pé, com a dignidade de uma estátua. A mente de Matias processou a situação em segundos. Anos de gestão de crises o ensinaram a ler uma sala. Ele não via um problema de atendimento. Via uma catástrofe de relações públicas, um desastre de marca em tempo real. O rosto suado de seu gerente, a postura firme da mulher que o confrontava e principalmente a serenidade ferida do cliente idoso contavam uma história completa. Ele não precisava dos detalhes para saber que Ricardo havia perdido o controle de uma forma espetacular e imperdoável. Cada celular apontado para a cena era uma arma digital mirando diretamente no coração da reputação do banco. Uma reputação que levava décadas para construir e minutos para destruir. Com passos medidos, ele atravessou o salão. O silêncio era tão absoluto que apenas o som de seus sapatos de couro no granito podia ser ouvido. Ele parou a poucos metros do grupo, ignorando a todos, e dirigiu-se ao seu subordinado. Ricardo, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção, o que a tornava ainda mais ameaçadora. O que exatamente está acontecendo aqui? A pergunta era um bisturi, cortando a tensão e colocando toda a responsabilidade e o foco sobre o gerente, que visivelmente se encolheu sob o olhar do superior. A caça havia de repente se tornado o caçador, e o caçador, a presa. Ricardo gaguejou, o rosto pálido de pavor. A chegada do diretor era seu pior pesadelo, se tornando realidade. Doutor Matias, que bom que o senhor chegou. Este senhor e esta mulher, eles se recusam a acatar as normas. Estão causando tumulto, ameaçando os funcionários. Eu estava apenas tentando manter a ordem. A mentira era tão descarada, tão contrária à evidência visual, que soou patética.
Ele tentava desesperadamente se pintar como o guardião da ordem, mas sua voz trêmula e seu olhar esquivo o denunciavam como o verdadeiro causador do caos, um incendiário tentando culpar o fogo pela destruição da floresta. Com todo o respeito, doutor, isso é uma inverdade absoluta. A advogada interveio, a voz clara e precisa. Ela não esperou por permissão para falar, tomando a iniciativa. Em menos de 1 minuto, ela resumiu os fatos com uma clareza jurídica impecável. A recusa inicial do serviço, a frase racista e humilhante proferida por Ricardo, a ameaça de chamar os seguranças contra um idoso e sua intervenção como cidadã e profissional do direito. Ela não adornou a história com emoção. A própria sequência de fatos era uma acusação esmagadora, um roteiro detalhado da incompetência e do preconceito do gerente. Para corroborar sua narrativa, ela fez um gesto amplo com a mão, apontando para os outros clientes. O senhor não precisa acreditar apenas em mim. Há dezenas de testemunhas. A maioria, inclusive, está gravando tudo desde o início do abuso. Essa declaração foi o cheque-mate. Matias olhou para os rostos na multidão e viu a confirmação em seus olhos indignados. Ele sabia que a situação era indefensável. Não havia mais espaço para versões ou interpretações. Havia apenas o fato bruto e a necessidade urgente de controle de danos. Mas, mais do que isso, a necessidade de fazer a coisa certa. A verdade era pública, viral e irrefutável. Matias, então, fez algo que surpreendeu a todos. Ele ignorou completamente seu gerente, como se Ricardo já não existisse mais. Caminhou com calma até Júlio, o semblante suavizado por uma expressão de seriedade e pesar. Senhor, disse ele, a voz agora carregada de um respeito genuíno, eu peço as mais sinceras desculpas por esta situação lamentável. O senhor me permitiria ver seus documentos, por favor? O pedido, feito com tanta deferência, era em si uma reparação. Júlio, mantendo sua compostura, entregou a pasta de documentos nas mãos do diretor, um gesto de confiança silenciosa. O diretor analisou os papéis rapidamente. Passou pela identidade, pelo comprovante de residência. Tudo parecia perfeitamente normal. Então, seus olhos pousaram no antigo certificado de reservista. Ele parou. Sua expressão mudou. Diferente de Ricardo, que viu apenas um papel velho, Matias reconheceu o carimbo e a anotação quase apagada no rodapé. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo. Ele levantou o rosto, encarou Júlio com uma nova intensidade, e a memória e o reconhecimento se conectaram. Ele sabia exatamente quem era o homem à sua frente, não apenas como cliente, mas como uma figura da história recente do país. A formalidade de Matias se transformou em profunda reverência. Ele ergueu o olhar do documento para o rosto de Júlio. Sargento Júlio César, disse ele, a voz baixa, mas audível no silêncio sepulcral, da Operação Traíra. É uma honra indescritível, senhor. Por favor, em nome de toda esta instituição, aceite meu mais profundo pedido de perdão. O título sargento e o nome da operação caíram como uma bomba na agência. O gerente Ricardo ficou branco como cera. O senhor na fila, que antes sussurrava, agora tinha lágrimas nos olhos. A identidade oculta de Júlio, seu passado de heroísmo, fora finalmente revelada, não por ele, mas por alguém que tinha o poder de entender seu verdadeiro valor. Com a verdade revelada, Matias se virou. Seu rosto, antes pesaroso ao falar com Júlio, era agora uma máscara de fúria fria e controlada. Cada passo que ele deu de volta em direção a Ricardo foi pesado, deliberado, o som de uma sentença de morte profissional se aproximando. O gerente tremia, incapaz de sustentar o olhar do diretor. Ele sabia que não havia mais defesa, não havia mais escapatória. O homem que ele humilhou era um herói de guerra. O crime de preconceito fora agravado por uma ignorância histórica e um desrespeito monumental, um pecado corporativo e moral para o qual não haveria absolvição. Matias parou a centímetros de Ricardo. Eu ouvi o relato, começou ele, a voz um sussurro mortal. A expressão gente como o senhor foi usada para se referir a um cliente, a um cidadão, a um herói condecorado deste país.
Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. No meu banco, Ricardo, na minha equipe, não há espaço para o tipo de gente que você demonstrou ser hoje. Racismo, aqui, não é tolerado. Não é um erro. É o fim da linha. A condenação foi final, proferida com a clareza de uma lâmina. Então veio o golpe final, rápido e impiedoso. Pegue seus pertences pessoais, apenas os pessoais. Deixe tudo que for do banco sobre a mesa, ordenou Matias. Um dos seguranças irá acompanhá-lo até a porta. Você está demitido por justa causa, agora. A palavra agora foi o ponto final. Não havia espaço para discussão, apelação ou sequer um último suspiro de defesa. A justiça, que tantas vezes tarda e falha, naquela tarde de quarta-feira foi instantânea, brutal e executada em praça pública, para que todos vissem. A catarse foi imediata, um alívio coletivo que percorreu a agência como uma onda de choque. O silêncio na agência era pesado, denso com o peso do que acabara de acontecer. Ricardo, o agora ex-gerente, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Seus movimentos eram lentos, robóticos, enquanto ele pegava um porta-retratos com a foto de sua família e uma caneca com o logo do banco, ironicamente. Um dos seguranças, o mesmo que havia hesitado em cumprir sua ordem, aproximou-se com uma expressão neutra e o acompanhou em sua caminhada da vergonha. O homem que minutos antes se sentia um rei em seu pequeno feudo, agora atravessava o salão sob o olhar de dezenas de juízes silenciosos, cada passo um eco de sua própria ruína. A porta de vidro se fechou atrás dele, banindo-o não apenas da agência, mas de um mundo que ele não soube respeitar. Matias, o diretor, virou-se imediatamente para Júlio, a expressão de fúria, dando lugar a uma solicitude quase paternal. Sargento, por aqui, por favor. Ele não delegou a tarefa. Ele mesmo acompanhou Júlio lado a lado até o guichê do caixa principal, passando à frente de toda a fila. Prioridade máxima para o Sr. Júlio César, disse ele ao funcionário, a voz firme e clara para que todos ouvissem. Qualquer pendência que ele tiver deve ser resolvida imediatamente, sem perguntas e sem burocracia. O ato era mais do que um serviço. Era uma demonstração pública de reparação, um esforço para reescrever, com gestos, o respeito que havia sido rasgado com palavras. O caixa, um jovem que assistira a tudo com olhos arregalados, resolveu a atualização cadastral de Júlio em menos de 30 segundos, as mãos tremendo levemente. Matias ofereceu a Júlio um café, um gerente de contas particular, um pedido de desculpas por escrito em papel timbrado. Júlio, com a mesma serenidade que o guiara durante toda a aprovação, recusou educadamente cada oferta com um leve aceno de cabeça. Ele não buscava privilégios ou compensações. Ele viera ao banco em busca de um direito, não de um favor. Sua recusa silenciosa em aceitar qualquer coisa além do que lhe era devido foi, talvez, sua declaração final de independência e força. Sua dignidade não estava à venda. Com o comprovante da transação em mãos, Júlio se preparou para partir. Ele se virou para Matias e ofereceu um firme aperto de mão, um gesto de paz entre guerreiros de mundos diferentes. Em seguida, procurou a jovem, advogada com o olhar, e lhe deu um aceno de cabeça, um agradecimento profundo que palavras não poderiam expressar. Ao se virar para a saída, a multidão de clientes, que antes era uma barreira de testemunhas, abriu um corredor para ele. Ninguém aplaudiu, ninguém falou. O respeito que lhe dedicaram foi silencioso, solene, como o que se oferece a um homem que retorna de uma batalha difícil. Ele saiu pela porta de vidro, de volta para a luz do sol, deixando para trás um ambiente para sempre, transformado por sua presença. Matias então se aproximou da advogada. Em nome do banco, eu não tenho palavras para agradecer sua atitude. A senhora defendeu não apenas este homem, mas os valores que esta instituição preza, disse ele, entregando-lhe seu cartão pessoal. Qualquer custo que a senhora teve, por favor, nos permita ressarcir. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas satisfeito. Não houve custo, doutor. Houve um dever. Fico feliz que a justiça tenha sido feita. Ela guardou o cartão e com a mesma discrição com que entrou na briga, voltou para a fila, para resolver seu problema original, deixando para trás a prova de que a coragem de um único indivíduo
pode, de fato, mudar o curso da história. A história, no entanto, já não pertencia mais àquela agência. Os vídeos viralizaram com a velocidade da luz. Em poucas horas, o veterano humilhado e o gerente demitido na hora era um dos assuntos mais comentados do país. Pressionado pela opinião pública, o banco emitiu uma nota oficial. No comunicado, a instituição pedia desculpas públicas ao sargento do Exército Brasileiro Júlio César, citando seu nome e seu heroísmo, condenava veementemente qualquer ato de discriminação e usava a demissão imediata de Ricardo como exemplo de sua política de tolerância zero. O caso se tornou um marco, um estudo de caso sobre responsabilidade corporativa e a aplicação fulminante da justiça. Para Ricardo, não houve desfecho, apenas consequência. Sua imagem, distorcida pela raiva e pelo preconceito, estava para sempre gravada na memória digital do país. Ele se tornou o rosto da arrogância punida, um exemplo do que acontece quando o poder, por menor que seja, é usado para humilhar em vez de servir. Perdeu não apenas o emprego, mas sua reputação, tornando-se uma figura tóxica no mercado de trabalho. Sua queda serviu como um aviso sombrio para outros que, em suas posições de autoridade, pudessem se esquecer da regra mais fundamental de todas, a de que cada pessoa à sua frente carrega uma história e merece incondicionalmente respeito. Júlio César caminhava pela calçada movimentada, o papel da transação bancária seguro em seu bolso. Os ruídos da cidade, os carros, as pessoas apressadas, tudo parecia o mesmo de antes, mas algo dentro dele havia mudado. Ele sentia o peso da tarde, um cansaço que vinha da alma. Não havia euforia em seu peito, apenas a sensação sóbria de uma ferida que fora limpa. A justiça, naquele dia, não foi cega nem lenta. Ela chegou com um rosto humano, com a voz de um diretor e a coragem de uma jovem advogada. E essa lembrança, a de que a decência ainda podia vencer, era um bálsamo mais poderoso do que qualquer pedido de desculpas formal. Ao chegar em seu apartamento, ele não ligou à televisão, onde seu rosto provavelmente já aparecia. Não atendeu ao telefone que começou a tocar insistentemente. Apenas foi até sua poltrona gasta pelo tempo, o lugar onde lia o jornal e onde Helena, sua esposa, costumava cochilar ao seu lado. Sentou-se e ficou em silêncio, observando as partículas de poeira que dançavam nos feixes de luz do sol que entravam pela janela. A batalha havia acabado. A honra, que nunca esteve verdadeiramente perdida, mas apenas questionada, estava intacta. E na paz tranquila de seu lar, Júlio César, o sargento, o viúvo, o avô, o homem, encontrou sua vitória. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta, o que ficou com você depois dessa história?